Sobe para 41 o número de mortes provocadas por um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Polícia Federal aceita fazer acordo de delação com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente Lula prega democracia, união e soberania no desfile de 7 de setembro em Brasília. Mais de 200 crianças que abandonaram a escola na pandemia voltam a estudar com o projeto do Unicef. Polícia recomenda cautela a moradores da Pensilvânia enquanto o brasileiro que escapou da prisão continuar foragido. Novo pacote de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia inclui a polêmica munição que fura tanque. Cientistas dizem que é possível melhorar a memória e evitar esquecimentos. E um museu inaugurado nos Estados Unidos expõe produtos que fracassaram no mercado, como água para gatos com gosto de peixe. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Força Nacional de Segurança Pública foi acionada para atuar no 7 de setembro em Brasília. De acordo com portaria publicada na última segunda-feira no Diário Oficial da União, a tropa ficou responsável pela segurança nas imediações do Ministério da Justiça. O público foi menor comparado a 2022, com pessoas na arquibancada usando bandeiras com o slogan Democracia, Soberania e União. A cerimônia teve ainda o Zé Gotinha desfilando em carro dos bombeiros. Lula desfilou no tradicional Rolls Royce aberto ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, que vestia um vestido vermelho. O petista usava o mesmo terno usado na posse em 1º de janeiro. O desfile durou cerca de 2 horas e contou com a presença de vários ministros, menos os novos anunciados ontem em uma reforma ministerial para incluir o PP e os republicanos do governo. Geraldo Alckmin, Alexandre Padilha, Rui Costa, Margarete Menezes foram alguns dos que posaram para fotos com bandeirinhas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também esteve presente, mas o da Câmara, Arthur Lira, estava em Alagoas e não pôde marcar presença. Também faltaram Flávio Dino, da Justiça, que estava no Maranhão, e Fernando Haddad, da Fazenda, que está de férias. Representando o Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber também assistiu ao desfile. O governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, esteve no espaço para autoridades. O público foi menor, sem a esplanada lotada que se viu no ano passado. A plateia ganhou bonés e bandeiras com o tema da cerimônia. A Polícia Federal estimou o público em 50 mil pessoas. 8 meses após a invasão da sede dos 3 poderes, a segurança na esplanada dos ministérios ganhou reforços de peso para receber a cerimônia de 7 de setembro, nesta quinta-feira, a primeira do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Snipers se posicionaram no alto de prédios que abrigam ministérios e observaram a movimentação com binóculos. Além disso, pelo menos 30 seguranças do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, fizeram a segurança no palco principal do evento, que recebeu Lula, a primeira-dama Rosângela Silva e os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ao longo da esplanada, o policiamento também foi reforçado, com integrantes da Força Nacional e da Polícia Militar do Distrito Federal. As cúpulas do Exército e do Ministério da Defesa não acreditavam no risco de mobilizações contrárias ao 7 de setembro, como no 8 de janeiro e no dia da diplomação de Lula, em 12 de dezembro. Eventuais protestos de opositores não poderiam ser realizados perto do local onde ocorreu o desfile, que teve a presença de Lula. Além disso, a segurança foi reforçada.
o Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no desfile. O pedido de reforço havia sido feito pela governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, na semana passada. O baixista do ultraje a rigor, Mingau, passou por uma nova cirurgia na cabeça para diminuir a pressão intracraniana. De acordo com uma nota divulgada pela equipe médica, o estado de saúde do músico é grave. Ele segue internado, sedado e utilizando ventilação mecânica na UTI do Hospital São Luís, em São Paulo. Mingau foi baleado na cabeça há uma semana, quando estava em Paraty, no Rio de Janeiro. Na terça-feira, a equipe médica que acompanha o baixista informou que ele foi atingido do lado esquerdo da cabeça. O projétil atravessou o cérebro e saiu do corpo do músico. Segundo especialistas, a área afetada é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. O Brasil vai precisar arrecadar R$ 1 trilhão para alcançar seus objetivos de transição climática até 2030. A estimativa é da consultoria Oliver Wyman, que foi feita com base em um relatório do Fórum Econômico Mundial. O Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa com base nos níveis de 2005, em 37% até 2025 e em 50% até 2030, com o objetivo final de alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Segundo o Fórum, para alcançar as metas, o país precisa se orientar por 5 eixos. O primeiro é acabar imediatamente com o desmatamento ilegal. Segundo, criar estratégias nacionais e setoriais de descarbonização. Terceiro, estabelecer instrumentos financeiros para a transição. Quarto, ter o apoio político para as pautas sustentáveis. E quinto, qualificar a mão de obra. A Oliver Wyman aponta que quase 2/3 da quantia necessária precisa ser destinado à agropecuária e ao setor energético. Este último voltado à criação de parques eólicos e solares, tecnologias de armazenamento de energia, incentivos para a geração e distribuição de energia e medidas de eficiência energética. O restante se divide principalmente em investimentos em bioenergia, hidrogênio verde e indústria automobilística. As estimativas consideram a consolidação das projeções de investimentos relacionadas à mitigação climática das principais empresas do país, as expectativas dos setores econômicos e os atuais planos governamentais. O consumo do açaí sempre fez parte da alimentação dos paraenses, mas nas últimas 2 décadas ele se tornou popular como um superalimento por suas propriedades nutricionais e antioxidantes. Mas alguns estudos mostraram que essa expansão está gerando uma perda na biodiversidade em algumas regiões devido à substituição de outras espécies. Segundo informou a pesquisa, o açaí chega até 50, 60 ou 100 touceiras por hectare naturalmente. A perda dessas espécies de vegetais também afeta o próprio açaí, que se torna menos produtivo pela perda de polinizadores como abelhas, formigas e vespas. Os períodos prolongados de seca, que podem se intensificar devido às mudanças climáticas, também impactam o desenvolvimento dos frutos. Seria necessário reforçar as regras de preservação e a fiscalização para combater a monocultura, mas isso também exige incentivos aos produtores para que mantenham a floresta em pé. No Centro de Referência em Manejo de Açaizais Nativos do Marajó, desenvolvido pela Embrapa, por exemplo, produtores são capacitados para preservar as demais espécies e, assim, aumentar a produtividade do açaí. O Brasil é o principal produtor mundial de açaí e mais de 90% da produção sai do Pará. Em 2021, o estado produzia mais de 1.380.000 toneladas de açaí, movimentando mais de 5 bilhões de reais na economia local, segundo dados do IBGE. As exportações de produtos derivados da fruta cresceram exponencialmente nos últimos anos. Passaram de 60 quilos em 1999 para mais de 15.000 toneladas em 2021, segundo estimativas do governo do Pará, baseados em dados do comércio exterior. Os principais exportadores são os Estados Unidos, Japão, Austrália e países europeus.
E a seguir sobe o número de mortes provocadas por um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. E ainda, mais de 200 mil crianças que abandonaram a escola na pandemia voltam a estudar com o projeto do Unicef. Subiu para 41 o número de mortos pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Até o momento, 79 municípios foram afetados e 2.500 pessoas estão desabrigadas. A cidade mais afetada foi Mussum, onde 15 pessoas morreram. A Defesa Civil informou que 25 estão desaparecidas. A situação continua caótica no Rio Grande do Sul. Diversas cidades ficaram completamente submersas com o aumento do nível dos rios. Casas desabaram, famílias perderam todos os bens materiais. No município de Mussum, o mais afetado pela passagem do ciclone, 2 homens tentaram salvar seus porcos após uma moradia ficar completamente embaixo da água. No vídeo é possível ver os homens tentando colocar os animais dentro do barco. Em um outro vídeo, pai e filha passavam de barco pelas ruas inundadas da região, quando viram um cachorro se afogando. Os 2 não mediram esforços e conseguiram colocar o animal para dentro do barco. Pega ele por cima, pai. Pega ele por cima ali. Eu seguro o Kaique. Vem, vem, vem. Isso, doguinho. Bichinho, pai. Nesta quinta-feira, o prefeito do município gaúcho de Mussum, Matheus Trojan, descreveu a situação da cidade como caótica e catastrófica. A cidade está caótica, a gente está numa situação catastrófica, sem precedentes, e que a gente sabe que levaremos tempo para nos reconstruir. Mas estaremos juntos, vocês não estão sozinhos, contem com a gente, nós não vamos desistir enquanto não reerguermos a cidade de Mussum. O prefeito também explicou as dificuldades para a normalização do abastecimento de água. De acordo com ele, há bombas comprometidas e locais sem condições de instalar um gerador de eletricidade. Serviços públicos de abastecimento de água. Nós não paramos até agora de trabalhar para tentar o restabelecimento. O que a gente precisa fazer com que vocês entendam. A situação ela é muito grave também nas redes de água. Nós temos bombas comprometidas, nós temos locais que não têm condições de instalar um gerador e mesmo nos locais em que a gente está instalando geradores, pelo comprometimento da rede, o abastecimento acaba não conseguindo perdurar. Estamos trabalhando nisso para o quanto antes restabelecer. Também estamos recebendo alguns caminhões-pipa de outros municípios que vão começar a ajudar na lavagem, na remoção das lamas, na facilitação do pessoal que precisa limpar as suas residências. Também nesta quinta-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve na região de Mussum. Em seu pronunciamento para a imprensa, Leite prometeu não medir esforços para reconstruir a cidade. Pedir para desenvolverem todos os esforços no sentido de alcançarmos um apoio necessário para que as pessoas possam se reerguer nos seus pequenos comércios, nas grandes indústrias que foram afetadas também, que vão precisar de suporte. Então, a mensagem para essa comunidade eu sei que é duro, né? Não tem palavra de conforto que, nesse momento, consiga fazer com que as pessoas estejam sem dor. Mas nós estamos ao lado, isso vai ser reconstruído e eu asseguro a essa comunidade que o esforço vai ser feito para que seja reconstruído muito antes do que as pessoas imaginam. No cenário de guerra que a gente está enfrentando, é difícil imaginar a reconstrução da cidade, mas nós vamos reconstruir, vamos colocar de pé, especialmente aqui em Mussum, Valcaçaras, que foram muito atingidas, né, que, de certa forma, cidades que colapsaram. Mais cedo, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu estado de calamidade pública em 79 cidades do Rio Grande do Sul. A medida visa agilizar o atendimento da Defesa Civil Nacional. Com o estado de calamidade, os municípios poderão solicitar recursos para o atendimento de primeira hora à população afetada. Eles também poderão apresentar planos de trabalho para a reconstrução das áreas atingidas.
A Igreja Internacional da Graça de Deus, neste momento de solidariedade, após a passagem do ciclone pelo estado, realiza uma campanha de arrecadação aos desabrigados. A Igreja Internacional da Graça de Deus iniciou uma campanha solidária de arrecadação de materiais essenciais para ajudar as vítimas do ciclone extratropical que assolou a região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A campanha tem como objetivo suprir as necessidades imediatas das pessoas afetadas e proporcionar apoio durante esse período. Estão sendo mobilizados os membros e a comunidade em geral para contribuir com a doação de diversos itens. Nós estamos com uma logística organizada aí, a pedido do próprio líder estadual, pastor Lauro Doriel, que solicitou que as nossas igrejas estivessem tão preparadas. Então nós estamos recebendo as doações, donativos de material de limpeza, higiene, e até sexta-feira agora nós vamos estar fazendo esta arrecadação, e aí sim, na sequência, no sábado, vamos no sistema de logística integrado, nós vamos encaminhar para Porto Alegre, para a nossa sede estadual, e de lá vai ser enviado então para esses municípios, Lajeado, Estrela, Venâncio ali, né, aquelas regiões que estão, as cidades que estão necessitadas, né? O presidente Lula cumpriu a agenda de compromissos oficiais nesta quinta-feira no Brasil e à tarde já embarcou rumo à Índia, onde vai participar do encontro do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo. A ausência do presidente no Rio Grande do Sul, após a tragédia causada pela passagem do ciclone extratropical, motivou questionamentos nas redes sociais. O governo federal enviou ao estado os ministros Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência. Em publicação na rede X, antigo Twitter, Lula afirmou que o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Defesa, José Múcio, estão de prontidão para irem pessoalmente ao estado, caso seja necessário. Uma iniciativa do Unicef foi responsável por levar de volta à escola pelo menos 200 mil crianças e adolescentes. O projeto criou soluções para que comunidades combatessem a evasão escolar. Mais de 3 mil municípios de 22 estados brasileiros já aderiram à prática. Após a pandemia da Covid-19, a volta às aulas presenciais trouxe diversos desafios para municípios brasileiros. O principal deles, trazer para a escola todos os jovens que tiveram que parar de estudar por conta da crise sanitária, o que não aconteceu, e trouxe à tona as desigualdades educacionais de crianças e adolescentes já socialmente mais vulneráveis. No ano passado, um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, constatou que cerca de 2 milhões de meninas e meninos entre 11 e 19 anos abandonaram a escola antes de concluírem a educação básica. Isso representa 11% do total da amostra divulgada. A pesquisa apontou que entre os que não estavam frequentando a escola, deixaram de estudar porque precisaram trabalhar fora, ou porque desistiram de estudar, pois a escola não tinha retomado atividades presenciais. Também foi constatado que muitos pararam de estudar para cuidar da família. Por isso, a Unicef criou um mecanismo para ajudar estados e municípios no combate à exclusão escolar. Nos últimos 6 anos, a iniciativa trouxe de volta às salas de aula mais de 193 mil crianças e adolescentes por meio da adesão de mais de 3 mil municípios e 22 estados brasileiros. Além disso, só no primeiro semestre de 2023, o projeto já identificou e matriculou mais de 51 mil alunos em todo o país. De acordo com os criadores do projeto, as estratégias para trazer o aluno de volta à escola vêm sendo aprimoradas ao longo do tempo e seguem rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ao aderir à ferramenta, o prefeito ou secretário estadual de Educação estabeleceu um comitê que fica responsável por acessar esses dados. E é por meio dessa ferramenta que é feita toda a gestão das informações sobre a situação de cada estudante nos municípios e estados. Depois da identificação, é aberto um chamado e um agente verificador visita o local onde essas crianças vivem, aprofundando a pesquisa para compreender os problemas e as questões que enfrentam. Os criadores da ferramenta consideram fundamental conscientizar cada pessoa sobre seu papel social
independentemente de qualquer programa, e que a escola é um espaço de promoção social. E a seguir, polícia recomenda cautela a moradores da Pensilvânia enquanto o brasileiro que escapou da prisão continuar foragido. E ainda, o novo pacote de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia inclui a polêmica munição que fura tanque. – 21 empresas brasileiras começaram a fazer os testes da semana de 4 dias de trabalho em projeto piloto. Companhias de setores como advocacia, saúde, contabilidade, hotelaria e manufatura iniciaram um experimento de 9 meses com jornada reduzida, sem cortar o salário e nem a produtividade. Trabalhar 4 dias por semana está mais perto de se tornar uma realidade no Brasil. Pelo menos para 21 empresas que aderiram ao experimento conduzido pela 4Day Week Global, uma comunidade sem fins lucrativos que realiza projetos pilotos, como esse em todo o mundo, e pela brasileira Reconnect Happiness at Work. Os testes estão marcados para começar em setembro e devem durar 9 meses. A jornada de trabalho será reduzida, mas o salário é o mesmo. A produtividade também não pode cair. As etapas serão divididas em 3 meses de planejamento e outros 6 dedicados à execução. Durante esse período, as empresas vão ter acesso a cursos, treinamentos, palestras sobre produtividade, diagnóstico organizacional das equipes e acompanhamento individualizado. A iniciativa inédita no Brasil foi testada em países como África do Sul, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido. Neste último, com a mesma carga horária de trabalho do Brasil, de até 44 horas por semana. Os resultados do projeto piloto se mostraram promissores. Segundo os organizadores, 39% dos participantes se sentiram menos estressados e 54% consideraram mais fácil conciliar vida pessoal e profissional. Cerca de 15% dos colaboradores disseram que não voltariam a uma semana de 5 dias, mesmo se houvesse aumento salarial. As áreas de atuação das 21 empresas inscritas são edição de livros, arquitetura, contabilidade, manufatura, desenvolvimento de software, publicidade, advocacia, hotelaria, hospital, consultoria de recrutamento, alimentos, varejo, entretenimento e plataformas de tecnologia e inovação. A maioria são pequenas e médias empresas de 10 a 100 funcionários, outras variam de 200 a 1.000 funcionários. E como resultado das empresas que já aderiram a este novo modelo mundo afora, 36% tiveram aumento nas receitas, 42% reduziram as demissões e mais da metade registraram redução de queixas de esgotamento de funcionários, além de identificarem aumento na capacidade para o trabalho. Desde o início do programa Desenrola, pouco mais de 2 meses, foram renegociados 11 bilhões e 700 milhões de dívidas de brasileiros. O balanço divulgado hoje pela Federação Brasileira dos Bancos é referente à faixa das pessoas que ganham entre 2 salários mínimos e R$20 mil por mês. No mesmo período, 6 mil clientes bancários que deviam até R$100 foram tirados da lista de negativados. Um projeto criado durante a pandemia distribui centenas de marmitas na periferia de São Paulo todos os dias. Mais de 300 mil pessoas já foram beneficiadas pela iniciativa Pare com a Fome. A ideia da criação do projeto nasceu no momento mais crítico da crise sanitária da Covid-19. Na época, os idealizadores do estudo passaram a fazer marmitas com a ajuda de professores, ex-alunos e parceiros. Com o sucesso durante o período pandêmico, a prática entrou para o dia a dia do Instituto. Hoje, mais de 800 marmitas são distribuídas de segunda a sexta-feira no almoço para pelo menos 4 ONGs nas regiões de Capão Redondo, na zona sul da capital, Jardim do Lago, na zona oeste, além de Embu das Artes e Taboão da Serra.
ambas na Grande São Paulo. No mês de julho, foram 13.160 marmitas entregues para as organizações parceiras. As chamadas quentinhas são feitas 100% com base nutricional e sustentável. O Instituto compra os ingredientes e também recebe doações semanais de vegetais e legumes, que seriam jogados fora por não se adequarem a certos formatos do mercado. Arroz, farofa de beterraba e feijão branco com linguiça são um dos principais componentes das marmitas. Mas as vegetarianas também entram na conta. A cozinha do projeto fica na zona leste da capital paulista, que utiliza a estrutura de uma das ONGs beneficiadas. Hoje, uma equipe de 5 pessoas produz diariamente as mais de 800 marmitas. Todos os funcionários do projeto são remunerados. Além disso, é oferecida uma formação gratuita em gastronomia sustentável para pessoas de baixa renda que aprendem desde técnicas de corte e temperos até questões sobre desperdício de alimentos. Além de doações de alimentos, o Instituto também recebe doações financeiras por pessoas físicas. De acordo com o presidente do Instituto, 80% dos recursos disponibilizados vão para o projeto e uma pequena porcentagem para institutos parceiros. A Polícia Federal aceitou fazer um acordo de delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para valer, o pedido feito pelo advogado do tenente-coronel deverá ser discutido pelo Ministério Público e depois homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delação de Mauro Cid pode complicar mais a situação de Bolsonaro. Ainda não se sabe quais casos devem ser priorizados. Para ter sua colaboração aprovada pela Justiça, o coronel terá que prestar depoimentos e apresentar provas. Centenas de policiais, apoiados por helicópteros, drones, óculos de visão noturna e cães, estão à procura do brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da prisão na Pensilvânia. Faz 8 dias que Danilo Cavalcante escalou paredes com arame farpado, separadas por um corredor de 1,5 metro de largura. Quem der informações sobre ele pode receber uma recompensa de R$100 mil. Enquanto não chegam, as buscas continuam. O caso ganhou grande notoriedade nas redes sociais com anúncios de recompensa de $10 mil, quase R$50 mil, por informações que levem à captura de Danilo Cavalcante. Considerado um indivíduo extremamente perigoso, o nome do brasileiro é divulgado como Danilo nos comunicados e posts nas redes sociais da polícia americana. Na segunda-feira, as autoridades começaram a usar helicópteros e carros-patrulha para divulgar uma mensagem de áudio gravado pela mãe de Cavalcante, no Brasil, na qual ela pede que ele se renda. Danilo já foi flagrado diversas vezes desde o dia que fugiu, na manhã de 31 de agosto. Todas em locais próximos ao presídio. As autoridades acreditam que ele esteja usando áreas densamente arborizadas para evitar a captura. No sábado, dia 2 de setembro, foi flagrado por câmeras de vigilância carregando uma mochila a 1,5 km de distância da prisão. Já na noite de segunda-feira, dia 4, perto de Longwood Gardens, um jardim botânico em Kennett Square, que fica mais ao sul da Pensilvânia. A Promotoria Distrital do Condado de Chester aconselha os moradores a ficarem vigilantes enquanto Cavalcante permanecer foragido e ainda para trancarem portas e carros e evitarem áreas que sejam arborizadas. O brasileiro matou sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas na cidade de Phoenixville em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi brutalmente assassinada na frente dos 2 filhos pequenos, que tinham 4 e 7 anos na época. Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e desde 2020 ameaçava a vítima. Ele foi preso menos de 2 horas depois do assassinato e permaneceu na prisão até a manhã do dia 31 de agosto. 2 semanas antes, no dia 16, ele foi condenado por homicídio e poucos dias depois condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na manhã da fuga, o vídeo mostra como o homem de 34 anos escapou. Ele subiu uma parede como um caranguejo, colocando as mãos em uma das paredes e os pés em outra parede para subir. Após chegar ao telhado, conseguiu descer uma escada até uma parte menos segura da prisão.
Naquele momento, havia um agente penitenciário na torre de observação que aparentemente não conseguiu monitorar o circuito interno de TV. O policial foi suspenso e está sob investigação da Procuradoria-Geral do Estado. As autoridades acreditam que Cavalcante estava tentando fugir para o México com a intenção de seguir mais tarde para o Brasil. Ainda segundo a polícia, ele também é procurado por assassinato no país de origem. Ele é réu no caso do homicídio em que Walter Júnior Moreira dos Reis foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis, no estado do Tocantins, em 2017. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai fornecer munições de urânio empobrecido para a Ucrânia fazer uma nova investida contra a Rússia. Embora também usem, os russos criticaram os artefatos capazes de perfurar blindagens e podem ser perigosos tanto para civis quanto para militares. A ajuda de quase 5 bilhões de reais é mais uma tentativa norte-americana de reforçar os arsenais ucranianos na batalha contra a Rússia. A lista de doações inclui também quase 27 milhões de reais em bens congelados de oligarcas russos para a Ucrânia, além de mísseis antitanque e diferentes tipos de munição, como as de urânio. As munições de urânio são capazes de perfurar a blindagem e podem ajudar a Ucrânia a atingir bases russas que se espalharam por todo o leste. Esse armamento de guerra é feito de urânio empobrecido, produto derivado do processo de enriquecimento do urânio. O material é 60% menos radioativo do que o urânio natural. Porém, trata-se de um metal denso e duro, que não se deforma quando atinge algum alvo. Por esse motivo, ele é usado em projéteis perfurantes para penetrar blindagens de veículos e navios. O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca garante que esses projéteis não são radioativos e não se aproximam de qualquer categoria de armas nucleares. Mesmo com a garantia dos norte-americanos, o uso desse tipo de munição desperta desconfiança. O Kremlin afirmou que esse tipo de arma pode causar câncer e que a responsabilidade será dos Estados Unidos. Embora alguns estudos inconclusivos, diversos críticos sempre disseram que esse tipo de munição de urânio apresenta riscos de contaminação para civis e militares. Apesar das críticas aos Estados Unidos, o exército russo também usou esse tipo de arma nas duas guerras do Golfo, em 1991 e 2003. Bem como na antiga Iugoslávia na década de 1990. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o urânio empobrecido é um metal pesado, químico e radiologicamente contaminante. Segundo a agência, o principal risco associado ao urânio empobrecido não é a radioatividade, mas sim os resquícios químicos que podem ser tóxicos. Estudos de uma comissão canadense de segurança nuclear apontaram que a ingestão ou a inalação de grandes quantidades pode afetar o funcionamento dos rins e a exposição prolongada aumenta o risco de câncer de pulmão. Essas munições também foram apontadas como uma possível causa de problemas de saúde em veteranos da Guerra do Golfo e do alto número de cânceres. A ação de fornecer mais arma para a Ucrânia aumentou ainda mais as críticas ao governo norte-americano de Joe Biden. Anteriormente, os Estados Unidos já havia enviado para Kiev as bombas de fragmentação, que são proibidas em mais de 100 países pelos riscos para a população civil. Esse tipo de munição é formada por dezenas de pequenas bombas e foram desenvolvidas para ampliar a área de alcance dos ataques. O grande problema causado pelas bombas de fragmentação é que parte dela não explode na hora e se torna um perigo, e especialmente para crianças que podem pegar bombas adormecidas no chão durante anos e acabar morrendo pela ação que essa munição pode causar. E a seguir, cientistas dizem que é possível melhorar a memória e evitar esquecimentos. E veja também, um museu inaugurado nos Estados Unidos expõe produtos que fracassaram no mercado, como água para gato com gosto de peixe.
Um novo estudo do Instituto Nacional de Câncer fez um alerta para a necessidade de reajuste no imposto sobre os cigarros e no preço mínimo estabelecido por lei para o produto. Caso contrário, o Brasil pode enfrentar um aumento no tabagismo, principal fator que leva a problemas graves de saúde como câncer, infarto e acidente vascular cerebral. De acordo com o INCA, o cigarro legal brasileiro é o segundo mais barato da região das Américas e está 75% mais caro que o ilegal, índice considerado baixo e que pode incentivar que as pessoas fumem mais. A título de comparação, após a reforma tributária de 2012, o preço médio do produto legal era quase 150% mais alto. O estudo, produzido em parceria com a Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, foi publicado na revista científica Tobacco Control, uma das principais sobre o controle do tabagismo no mundo. Ele tem como base a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. O Brasil tem sido líder mundial no combate à epidemia do tabaco. Apesar disso, os últimos resultados não são animadores. Esse estudo pode apoiar as discussões atuais da reforma tributária no sentido de reforçar a necessidade de o país ter um imposto seletivo para os produtos derivados do tabaco, destaca o pesquisador do INCA, autor do artigo. A pesquisa mostra que houve uma queda no consumo de cigarros ilegais desde 2016, mas cerca de 40% dos cigarros consumidos no Brasil ainda pertencem às marcas não autorizadas a entrar no país. Por não terem a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esses produtos podem ser ainda mais nocivos à saúde. Por outro lado, mais de 25% das marcas ilegais que circulam no país são vendidas a um valor igual ou levemente superior ao preço mínimo estabelecido por lei para os cigarros legalizados, que é de R$ 5,00 o maço, desde 2016. Essa diferença pequena no preço entre o produto legal e o ilegal mostra que o Brasil não tem dificultado o acesso ao cigarro ao ponto de desencorajar o fumo, o que preocupa os especialistas do Instituto. Os fabricantes de terminais de autoatendimento para finalizar compras, chamados de self-checkouts, veem a adoção da tecnologia no Brasil ainda em um estágio inicial. As empresas prevêem mais pedidos, mais variedades de modelos e a chegada de concorrentes do exterior, principalmente da China. Segundo o empresário do setor, no futuro, ele acredita que essa proporção vai se reverter para um cenário quase todo de self-checkouts, com alguns pontuais caixas com funcionários, como já se vê em grande parte dos Estados Unidos, Europa e na Ásia. Nos anos 90 e 2000, o país conheceu os caixas automáticos bancários, os ATMS. O autoatendimento passou a ser usado em aeroportos, estacionamentos e cinemas, e surgiu a modalidade de máquina self para fazer pedidos em redes de fast food. Mas era preciso superar barreiras técnicas para chegar à atual onda de máquinas para pagar, como a sensibilidade das telas, a usabilidade dos programas e a impressão de tickets e recibos. O presidente da AFRAC, Associação Brasileira de Automação para o Comércio, pontua que outros avanços tecnológicos externos ao setor, como a evolução dos sistemas móveis e o surgimento do 4G e do 5G, também contribuíram. Para o futuro, varejistas e fabricantes testam novidades, como modelos baseados em pedidos digitais para retirada física em armários inteligentes. Outra frente de desenvolvimento são os totens e terminais menores, ao encontro da crescente adoção do sistema Android, substituindo o Windows e o Linux, hoje majoritários. Também há investimentos em modelos reversíveis que podem atuar como ponto de venda ou como self-checkout, o que ajuda em lojas com oscilação sazonais. Por exemplo, unidades de supermercados em pontos turísticos, como a Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O esquecimento e memória são temas debatidos desde a antiguidade. No entanto, neurocientistas irlandeses
descobriram que o ato de esquecer naturalmente é reversível em certas circunstâncias. Em um novo estudo publicado na revista científica Cell Reports, eles conseguiram mostrar que camundongos recuperaram memórias quando receberam novas experiências relacionadas ao que foi esquecido pelo cérebro. A equipe estudou uma forma de esquecimento chamada interferência retroativa, em que diferentes experiências ocorrendo muito próximas dentro de um período de tempo podem sobrecarregar o cérebro, causando o esquecimento de memórias recém-formadas. Nos testes, os animais foram levados a associar um objeto específico a um determinado contexto ou sala e, em seguida, reconhecer quando ele foi deslocado de seu contexto original. No entanto, os camundongos esqueceram essas associações quando experiências concorrentes podem interferir na primeira memória. Em seguida, utilizando uma técnica chamada optogenéticas, proteínas estimuladas diretamente com luz, eles descobriram que essa estimulação das células recuperou as memórias aparentemente perdidas. As memórias são armazenadas em conjuntos de neurônios chamados células de engrama, e a recuperação bem-sucedida dessas memórias envolve a reativação desses conjuntos. Por extensão lógica, o esquecimento ocorre quando as células do engrama não podem ser reativadas, armazenado em um cofre, mas você não consegue lembrar o código para desbloqueá-lo. Anteriormente, eles já haviam sugerido que o cérebro esquecia como uma característica funcional, permitindo maior dinamicidade ao interagir com o ambiente. Dentro das mudanças que ocorrem o tempo inteiro na sociedade atual, não guardar tantas memórias pode ser benefício, já que se foram adquiridas em circunstâncias pouco relevantes, esquecer certas informações pode ser uma mudança positiva que melhora nosso bem-estar, argumentaram os pesquisadores. A cidade de Coober-Pedy, na Austrália, chama a atenção por um fato curioso. 60% da população mora em casas construídas dentro de rochas que aparentam ser pequenas montanhas. Uma forma que os moradores encontraram para sobreviver na região onde a temperatura ultrapassa os 50 graus no verão. Quase 900 quilômetros ao norte das planícies de Adelaide, aparecem enigmáticas pirâmides de areia. A paisagem ao redor se assemelha muito a um deserto, uma extensão sem fim de poeira rosa-salmão. Porém, ao andar pela região, surgem outras construções misteriosas similares e, de vez em quando, tubos brancos se elevam do solo ao lado das construções. Essas são as principais características de uma das cidades mais enigmáticas do planeta, uma região mineradora. Neste canto do mundo, mais da metade da população vive em casas construídas nas rochas de arenito e siltito, ricas em ferro da região. Em alguns locais, os únicos sinais de moradia são os poços de ventilação, que se erguem até o chão, e o excesso de solo acumulado perto das entradas das casas. No verão, o local atinge os 52 graus Celsius, uma temperatura tão alta que faz com que os pássaros caiam do céu e aparelhos eletrônicos precisem ser guardados no refrigerador. À primeira vista, ela pode ser confundida com o assentamento comum da região desértica que compõe o chamado Outback australiano. As ruas são da cor rosa, devido à poeira, e existem restaurantes, bares, supermercados e postos de gasolina. No alto de uma colina existe uma única árvore na cidade. Na superfície, a cidade é assustadoramente vazia. As construções são muito espaçadas entre si e a impressão é de que algo realmente parece estar errado. Mas embaixo do solo tudo se explica. Na cidade, as construções subterrâneas precisam ficar a pelo menos 4 metros de profundidade para evitar que o teto desabe. Embaixo daquele enorme volume de rocha, a temperatura é sempre agradável. As pessoas que moram acima do solo precisam suportar verões extremamente quentes e noites frias de inverno, com temperaturas que costumam chegar na casa dos 2 graus Celsius.
A grande maioria dos moradores da pequena cidade estão ali para trabalharem em mineração de opala, um tipo de pedra preciosa considerada por algumas pessoas energética, usada em produtos que são vendidos como redutores de estresse. A história por trás desse cenário é espetacular. De acordo com a cultura popular, tudo começou com o desaparecimento das galinhas de um de seus moradores. Em 1963, um homem estava batendo no piso da sua casa para tentar descobrir por que suas aves estavam desaparecendo. Ele logo percebeu que as galinhas estavam fugindo por um buraco que havia aberto acidentalmente. O homem então abriu caminho e as seguiu pelo buraco. A partir dali, tudo começou a ficar ainda mais estranho. Ele descobriu uma passagem secreta, um íngreme caminho subterrâneo que levava a um labirinto de outros corredores. Era uma das muitas entradas para uma cidade perdida. De acordo com o conto, a cidade era apenas uma das centenas de moradias em cavernas entre as diversas cidades subterrâneas da região. Washington, nos Estados Unidos, inaugurou o Museu do Fracasso com a exibição de mais de 150 produtos e serviços falidos de todo o mundo. Tem que levar na esportiva, né, Com Beatriz? certeza. A maioria de todos os projetos de inovação não dão certo e o museu mostra essas falhas para proporcionar aos visitantes uma experiência de aprendizagem fascinante. Cada item fornece uma visão única sobre o arriscado negócio da inovação. Além da água com sabor de peixe para gatos, Google Glass, Beef Strump, DVDs descartáveis autodestrutivos, videogame ET da Atari, Coca-Cola 2, canetas Rosa Bic para mulheres e uma lasanha de carne congelada da Colgate, este ano a exposição itinerante ganhou novos itens para a sua coleção, como a bebida de café e azeite da Starbucks, lançada este ano, que aparentemente mandou alguns clientes direto para o banheiro. Samuel, psicólogo especializado em comportamento corporativo, e espera que o passeio pela memória da exposição não apenas divirta o público, mas também sirva como um lembrete de que o fracasso é uma parte normal do progresso e sempre há uma lição a aprender. Samuel conta que o museu foi a forma que encontrou para estimular donos de pequenos e grandes negócios a lançar um novo olhar sobre o fracasso. O problema é que as empresas só gostam de falar dos sucessos. O curador do Museu do Fracasso também quer inspirar pessoas que não são empreendedoras a ver os erros como uma oportunidade de aprendizado e não como uma tragédia. O objetivo é conversar sobre o fracasso, desestigmatizar o fracasso e, até certo ponto, abraçá-lo, além da pretensão de estimular a discussão produtiva sobre o fracasso e inspirar a assumir riscos significativos. Para a organizadora da exposição, Johanna Gutmann, se quisermos inovar e resolver grandes problemas no mundo, temos que correr alguns riscos e tentar coisas diferentes. Até porque os fracassos são professores muito melhores do que o sucesso. Johanna acredita que hoje, com as mídias sociais, seja mais difícil falhar pelo fato das pessoas sentirem que seus fracassos são amplificados por estarem expostos demais. A exposição em Washington, D.C. está aberta de quarta a domingo até o dia 5 de novembro, com cerca de 150 produtos, a maioria deles provenientes dos Estados Unidos, mas também produtos fracassados da França, Canadá e Suécia. Muitos cristãos se reuniram na Igreja Internacional da Graça de Deus, na região central da capital paulista, neste Dia da Independência, para orar pelo Brasil. Vamos abençoar todo o quarteirão. A fé em Jesus abraçou a capital paulista no feriado de 7 de setembro. No Dia da Independência, o povo cristão veio clamar pela nação. Homens e mulheres, jovens, crianças, famílias inteiras estiveram na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada no centro de São Paulo, para louvar e orar pelo Brasil.
Estamos representando a nação aqui. Nós não queremos ódio no nosso coração. Nós precisamos de uma mudança total. Nós estamos vivendo momentos difíceis e que precisam de muita oração. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. A Bíblia declara isso. Então, orar para que o Brasil fique unido. Para as pessoas mais necessitadas, para a área da saúde, para todas as áreas, né? E que possa ter um coração assim, mais voltado para o povo mesmo, né? A gente veio fazer uma oração pelo Brasil mais justo, mais honesto, cheio de atitudes humildes para com o outro, para com o próximo. Um Brasil cheio de empatia. Um Brasil melhor, né? Vamos fazer a nossa oração para o Brasil ser um Brasil maravilhoso. É um Brasil que tem mais força e mais saúde, né? A igreja ficou lotada e o clamor tomou conta das ruas. O pastor Jaime de Amorim Campos levou a palavra de Deus aos que estavam presentes na região central da capital paulista. Foram 3 horas de evento que tiveram como principal propósito a situação do país e das famílias brasileiras. Interceder pela nação, entendeu? Pelos familiares, né? E mostrar que para a gente ser feliz, a gente tem que andar na presença de Deus. Hoje nós vimos aqui a importância de clamar pela presença de Cristo, que Ele é o mantenedor de qualquer casa, de qualquer família. Muitas bênçãos foram alcançadas e o objetivo do evento foi atingido, segundo o pastor Jaime de Amorim Campos. Colocar paz, colocar amor, mas colocar a santidade, pedindo a Deus isso. Que o Brasil venha se dobrar diante do Senhor, que esse é o objetivo, levar as pessoas a conhecer esse amor que excede todo entendimento. É o amor de Cristo que faz o homem, veja só, se tornar um filho de Deus através da obra redentora do que ele fez no Calvário por nós. Então esse foi o objetivo, abençoar o Brasil com amor e poder. Deus abençoe o Brasil! Bem forte, igreja! Bem forte, igreja! Bem forte para Ele, o Todo-Poderoso! A Ele toda a honra e toda a glória! A Ele, Brasil! 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 Você é do Senhor Jesus! Nós queremos e agradecemos! Tchau, Brasil! Fiquem na paz, fiquem na graça, fiquem com Cristo! Amém! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira de feriado. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.